Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser mostrando uma técnica super legal que eu vi em um Instagram de fora. E claro, trazer essa ideia aqui pra vocês também. É a primeira vez que eu vou testar, então a gente vai fazer várias adaptações ainda aqui nesse arranjo, porque esse aqui foi um teste, mas eu já amei e já abriu minha mente pra fazer e testar de outras formas e com outros produtos. Então, curte muito já o vídeo para ajudar o canal, se inscreve também para não perder os próximos, vai ter vídeo durante 3 dias na semana, então não perde, se inscreve, tá bom? Bom, gente, como esse arranjo aqui é um arranjo da Barbie, claramente não podia faltar rosa, então eu escolhi esse rosa clarinho, né, que a gente encontra como rosa bebê, e inflei ele 7 vezes, porque essa base aqui também vai ser uma base diferente. Vocês vão perceber que ao invés de fazer uma base com 4 balões, eu vou fazer com 5 balões. Então, automaticamente, ela vai ficar uma base um pouco mais larga. E que, inclusive, eu achei que fica uma base muito linda, bem harmônica também. A única questão dessa base é que leva mais balões. Então, tem essa questão, mas que fica lindo, fica super bonito mesmo. Mas é aquilo, gente, cobrar do nosso cliente o que a gente tá colocando no arranjo dele a mais, tá? Então, mas eu vou manter a minha base mesmo, fazendo só com 4. E aí, se o cliente, de repente, escolher um arranjo que tem a base de 5, a gente faz com 5 também. Bom, gente, fiz aqui o trio, tá vendo? E já venho com aquela outra duplinha encaixando aqui pra formar essa base de 5. Ó, ela fica bem assim mesmo, bem aberta. E depois eu já vim inflando aqui esse balão de 5 polegadas, que é o rosa mexicano da Aqualatex, que eu inflei 3 vezes na minha bombinha manual, ó. Ida e volta, tá, gente? Eu sempre confiro a ida e a volta da bombinha, porque tanto na ida quanto na volta, ela infla o balão, então eu sempre conto dessa forma, tá? Usei esse rosa mexicano, gente, pra mim é mais cara da Barbie possível, assim. Não tem outra cor que seja tão cara da Barbie, achei que combinou super. A gente poderia adicionar um branco aí também, mas aqui, como eu não ia fazer a base desconstruída, eu resolvi colocar só esses 2 tons de rosa. E aqui eu sempre faço assim, primeiramente a duplinha, depois eu inflo aquele balão unitário para encaixar em uma dupla para formar ali o cluster de 5, tá? De 5 balões. Então, no total aí, essa base vai levar 10 balões só na base. E eu acho que assim, não tem necessidade de fazer desconstrução nesse arranjo aqui, porque já fica super lindo só essa estrutura de 5, olha só, fica parecendo uma flor, tá vendo? Então, eu faço aqui, ó, essa base da parte de cima e já venho encaixando ali nessa outra base que já estava pronta. E aí, claro, a gente tem que dar uma arrumadinha para encaixar tudo certinho. E eu sempre amarro dessa forma, gente. Eu sou apaixonada. Já tem um arranjo na loja que a gente faz com essa base de 5 também, que eu acho que fica super bonito, que inclusive é com látex na parte de cima. E aí eu vou trançando, ó, a parte de baixo do gargalhinho do balão para prender e ficar bem fixa. Sempre assim que eu prendo as minhas bases. E depois eu encaixo o outro lado do gargalo também para que fique ainda mais presa. Essa base aqui ficou meio bagunçada, eu tive que dar uma ajustada aí, porque provavelmente antes de colocar eu não me certifiquei que os balões estavam no lugar certo. Então a gente tem que ter cuidado, porque senão depois acontece isso, tá, gente? Tem que ficar procurando o que tá errado e às vezes até que se desfazer tudo, a gente tem que desfazer. Mas aqui tinha um balão fora do lugar e eu fui encaixando, girando para um lado, para o outro, para que ele ficasse ali na base certinho. E depois eu já vim inflando aqui o meu balão de 24 polegadas, que é esse balão bolha, que é o balão bubble que falo também. Vim inflando ele aqui na minha bombinha elétrica. E depois de inflar, eu faço ali a medição para ver se tá no tamanho certinho para a base, tá? E aqui, para amarrar esse balão bolha também, eu estico bem o gargalo dele para que ele fique bem fininho e eu consiga deixar um nó mais discreto e menorzinho, tá? Para não ficar aquele nó bem grosso. Às vezes eu dou uma bugada, gente, no meio do vídeo para lembrar o que eu tenho que fazer. Por isso que eu paro um tempo e eu tinha parado para pensar se ia alguma coisa dentro desse balão bolha, porque para mim não tava fazendo sentido eu amarrar ele vazio, sem nada assim dentro, no caso, tá? Mas é que o trabalho nesse balão bolha vai ser todo por fora. Então, por isso que não tá indo nada dentro. Apesar de que, lá no final eu vou explicar pra vocês que deveria ter ido alguma coisa dentro, algumas bolinhas dentro dele. E com 260 eu venho amarrando aqui também o gargalo do balão bolha, tá vendo? Que é esse 260 que vai ele me ajudar a prender esse balão bolha na base.
E além de prender esse 260, eu também prendo o próprio gargalo do balão bolha. Vocês vão já entender também. Gente, é super estranho pra mim fazer balão bolha sem nada dentro. Pra mim tem que ter um confete, tem que ter sei lá, uns balõezinhos, alguma coisa tem que ter. E aqui, essa base tinha ficado um tempo parada e os balões simplesmente estavam grudando. Eu não sei por que isso acontece. Esses balões aqui, como eu falei, são da Colatex também, mas eu acho que depende da cor, alguma coisa assim. Mas me contem aqui nos comentários o que vocês acham que pode ser, porque que eles ficam grudando, tá? E aqui eu coloquei o pezinho com água também, que vocês sabem que não pode faltar. E depois eu vim colocando já, prendendo esse balão bolha com 260 nessa base, bem amarradinho. A minha base tava ali toda troncha, gente, mas é porque eu tava mexendo e ela saía do lugar e era só encaixar depois o balão no lugarzinho dali que fica tudo certo, tá bom? E aqui agora a gente vai pra parte de personalizar esse balão, que eu vou começar a explicar tudo pra vocês, do que eu teria alterado, queria ter alterado. Vou explicar pra vocês. Aqui eu tô aplicando vinil, gente, basicamente, tá? É um vinil com o rosto da Barbie, a silhueta mesmo ali do rostinho dela, do logo da Barbie. E o que acontece, né? Eu peguei esse vinil na cor cinza, só pra fazer, porque vocês vão já entender. Por cima desse vinil, a gente vai passar essa tinta aqui, que é aquela tinta PVA, fosca. Precisa ser a fosca, se vocês quiserem atingir realmente um fosco, tá? Eu queria que ficasse fosca. E eu vou mostrar a referência pra vocês mais lá no final do vídeo também, o que eu queria fazer. E aqui eu vim pegando a tinta e sujando o pincel e passando em volta desse rosto da Barbie. Vim aplicando ali e eu vi que com pincel não seria a melhor forma de aplicar essa tinta para fazer esse trabalho. E aí eu peguei esse pedacinho de esponja, que normalmente eu faço já uso essa esponjinha para fazer esse tipo de trabalho com tinta. E vim passando ali só na borda desse rosto, porque eu quero justamente que o rosto fique estampado na hora que eu tirar o adesivo. Então, eu vim fazendo isso com muita calma, né? Sem deixar excesso, porque eu também queria que secasse rápido. E o legal dessa tinta é que ela seca muito rápido, então foi perfeito para fazer esse trabalho. Então, eu fiz ali, fui olhando. Não estava bem centralizado também, já tinha percebido isso. Não deixei muito bem centralizado, mas estava conseguindo fazer o que eu queria. Vim aplicando ali uma outra mãozinha de tinta, com muito cuidado, com pouca tinta também. E depois, gente, eu já vim tirando esse adesivo e vocês vão ver que ficou ali o rostinho da Barbie perfeito. Mas foi aí que eu percebi que eu tinha cometido um erro, que foi justamente tirar esse adesivo antes de passar a quantidade de tinta ali que eu deveria ter passado. Porque depois, pra gente voltar pra passar uma outra mão de tinta aí, vai ser mais difícil, por conta que não tá mais o adesivo ali, então a gente vai acabar ultrapassando o espaço do rosto que já tá tirado. Ou eu deveria ter feito 3 rostinhos para deixar estampado aí. Mas a minha ideia inicial era fazer só um rostinho mesmo da Barbie, bem no centro, só para deixar um detalhe de Barbie. Só que depois eu tive a ideia de fazer 3 rostos, um em cima e os 2 mais embaixo, ali na mesma direção. E aí eu acabei não fazendo mais adesivo da Barbie e utilizando o mesmo adesivo que eu fiz inicialmente para fazer os 3 rostos, tá? Então já começa o erro daí que eu fiz isso, tá? Mas eu vim fazendo o segundo, que é esse mais embaixo, na lateral que eu tô fazendo, vocês vão perceber que eu consigo passar mais tinta. E detalhe, esse adesivo precisa estar bem fixado para não passar tinta por baixo do adesivo, senão vai destruir a silhueta da Barbie, você não vai ter o rosto da Barbie, você vai ter outro desenho, tá? Então precisa estar bem grudado, para não fazer essa lambança mesmo, precisa de mais adesivos, para você não ficar tirando e reutilizando, tá? Então o primeiro ponto foi esse, errei aí, e depois eu vim passando normalmente, porque eu não desisti, eu ainda estava acreditando que ia dar certo, e eu vim passando mais uma mão aqui em cima desse segundo rostinho, com muito cuidado. Eu gosto bastante de trabalhar com essa esponjinha, porque eu acredito que fica mais fácil de preencher os espaços.
E olhando agora, eu achei que ficou super legal. Essa primeira mão que eu passei não tava muito pesado de tinta, achei que ficou até um trabalho meio desconstruído, meio estiloso, sabe? Parece um grafitezinho ali, achei bem legal. E aqui eu vim com a ponta do pincel justamente fazendo aquilo que eu falei pra vocês, baixando o vinil, porque tava entrando tinta por baixo do vinil. E não podia acontecer isso, né? Porque senão acaba saindo a forma da Barbie que a gente queria. E aí eu voltei com muito cuidado aqui com a esponja, passando. E depois também já vim aqui vendo se estava tudo certo para poder tirar esse vinil, gente. Mas não era para eu ter mantido ali só essa parte pintada, era para eu ter pintado mais, porque obviamente quando eu tirar vai ficar mais difícil de pintar o restante. Mas eu continuei fazendo. Se eu não me engano, passei aqui nesse segundo rostinho 3 vezes logo para ficar bem coberta essa parte, para eu não precisar ter que voltar depois de tirar o vinil, tá? Então eu fiz isso e vocês podem ver que eu passo mais longe do rosto dela possível nesse segundo, porque eu já tinha aprendido ali com o primeiro que eu ia precisar fazer isso para não sujar o rosto da Barbie depois, né? Então eu faço isso, fico olhando, dou ali percebo o que eu tenho que fazer e volto com o pincel ali para finalizar essa parte, esse segundo rostinho da Barbie. E aí eu vou até mais um pouquinho em cima para pegar justamente naquele primeiro rosto para tentar ir um pouco mais perto, só que fica bem difícil fazer esses detalhes com a esponja, porque a esponja é bem grossa, então acaba que não fica tão legal. E depois disso eu já venho tirando o vinil também, e dessa vez vocês podem ver que tem bem mais tinta, tá bem mais viva a cor em volta do rosto, porque eu passei mais de uma mão já nesse segundo aí, tá? E agora vou pro terceiro rostinho, que não satisfeita com a trabalheira que tava me dando esses 2 rostos aí, eu vim fazendo um terceiro rosto pra fechar a parte de trás mesmo ali, porque se deixasse só um ou só 2, não ia fazer muito sentido, tá? Bom, terceiro adesivo colocado aqui, também deu um trabalhinho, tanto que eu até sujei minha mão porque eu tava sujando a parte de cima do vinil. Gente, foi uma bagunça. Quando a gente faz as coisas pela primeira vez, é incrível o quanto que a gente não consegue definir a melhor forma de fazer ou uma forma mais prática. Depois que eu fiz tudo isso aqui, eu percebi vários outros jeitos de fazer mais fácil isso aqui. Mas eu precisava postar esse vídeo pra vocês porque é uma tendência que tá aí agora da Barbie. E eu precisava dar essa ideia agora. E aqui começa o erro que eu falei pra vocês, tá vendo? A cauda do cabelo da Barbie tá muito perto a tinta. Eu deveria ter ido um pouco mais longe enquanto ainda tava o adesivo, porque agora pra chegar ali perto eu vou sujar muito, posso sujar dentro do rosto dela e aí que vai ser o maior erro. E aí todos os outros, depois do primeiro, todos os outros 2 eu vim fazendo mais de uma camada logo assim de primeira e fazendo tudo bem longe do rosto dela para quando eu vier preencher todo esse balão bolha não precise ir tão perto do rosto, tá? Aqui eu já tinha tirado o vinil, vou deixar acelerado aí pra vocês, mas eu vim só preenchendo todo o fundo do balão bolha que não tinha o rosto dela, só pra dar ali mesmo a corzinha na parte da frente. Vou deixar aí rolando pra vocês com uma musiquinha, porque não tem muitos detalhes assim, porque aqui no caso já vai ser só essa parte preenchendo mesmo o balão bolha. Gente, eu vou deixar a referência aí do lado pra vocês, tá? De onde veio essa ideia. Mas eu acredito que não foi feito com essa tinta aqui. Agora eu tô achando que foi feita com aquela tinta spray, tá? Mas aqui eu ainda vou passar mais uma camada. Ó, gente, na parte de trás eu coloquei vinil mesmo, tá? Eu ia passar a tinta branca, mas vou fazer uma alteração aqui nesse arranjo que vai ser manter aquele vinil prata que eu faço pra fazer a bordinha. Eu vou manter o vinil, só vou trocar pelo branco mesmo e depois fazer o fundo com a tinta, porém eu vou alterar a tinta também para tinta spray. Eu vou deixar a inspiração novamente aí do lado para vocês.
que eu acredito que vai dar um acabamento melhor. E vou seguir aqui, vou passar o silicone e botar a personalização pra vocês verem. Bom, gente, ficou assim. Claro que não ficou perfeito o acabamento ali em cima, ó. Não ficou certinho porque eu deveria ter colocado a fita pra forrar. Mas na questão aqui do meio dessa técnica eu também mudaria. Passaria a tinta spray no lugar dessa tinta líquida que vem mesmo. E deixaria já aquele vinil que eu coloco nele. Eu não tiraria pra fazer o rosto, tá? Mas eu gostei da ideia. Achei super válido fazer, inclusive ficou super linda com essa base aqui de 5 balões embaixo, 5 balões em cima, achei que ficou super legal. Mas me digam o que vocês acharam, gente. Lembrando, isso aqui não é pra cliente, tá? Eu vim fazer um teste pra ver como que eles fizeram esse arranjo aí. E agora, fazendo meu teste, eu percebi que foi sim com a tinta spray, porque o acabamento fica melhor, tá? E claro, sempre que vocês forem fazer essa borda aqui, bota uma fita pra limitar a parte que você não quer, tá? Pra ficar bem perfeitinho. Mas esse aqui foi um teste que eu vou adaptar e postar lá na loja o resultado final. Mas é isso, curte muito o vídeo aí se tiver gostado da ideia. Isso aqui é pra realmente abrir a cabeça de vocês, pra que vocês pensem em fazer algo parecido, tá? Curte muito, se inscreve no canal, um beijo e até o próximo.